Olá, queridos! Bem-vindos a mais um clima astrológico. Essa semana vamos falar do dia 14 ao 20 de fevereiro. Semana histórica! Fala a verdade, gente. Tivemos uma lua nova em Aquário, fenomenal, gigantesca, fortíssima, incrível e divisora de águas. Realmente, não diria literalmente, porque Aquário é um signo de ar, mas realmente teve um impacto muito grande nessa transição que a gente está vindo do passado para o futuro. Estamos nesse limiar, nesse momento. Hoje também, de certa forma, vai ser um pouquinho de um longa-metragem, eu tenho muita coisa aqui para conversar com vocês. Para compensar março, que eu vou ter super pouca coisa para falar, graças a Deus, a gente está indo em direção a um mês bem mais tranquilo, de muito movimento. Março vai ter muito movimento, a gente vai ter muita coisa para fazer, tá? Então, janeiro e fevereiro, como já tinha sido destacado, iam ser meses de bastante tensão e atividade, que a gente tá vindo, né, ali do finalzinho do ano, quando teve as várias conjunções, aqueles vários movimentos, a gente tá vindo do... quando tem um terremoto, né, a gente ainda tá no meio desse terremoto, uma hora a Terra vai assentar ali, né, nessa nova posição que ela tomou. Então, a gente teve um maremoto plus, né, tsunami plus terremoto em 2020, e agora a gente fica tendo aqueles abalos pós, né, que a Terra ainda fica assim. Eu traduziria 2021 dessa forma. Teremos terremotos, com certeza, mas muito menos e muito diferentes de 2020, mas como essa sensação mesmo de tentar ajustar uma nova realidade. Então vamos falar primeiro de Mercúrio, tá? Mercúrio, ele tá muito ativo, muito mesmo, e não é só agora não, tá? Já vem vindo e continuará, tá? Bastante. Aliás, ele fica enfatizado no céu até mais ou menos 15 de março. Eu vou explicar o que isso significa e que dinâmica que ele tá fazendo lá. Antes disso também, quem não pegou essa informação, eu lancei uma nova série lá no YouTube, chamada Trabalhando com as Luas. A primeiro vídeo dela, eu fiz uma playlist, tá? Pra quem não viu. E o primeiro é como fazer o seu mapa astral para leigos, tá? Então quem já manja um pouquinho não necessariamente precisa ver, mas a série Trabalhando com as Luas, que eu vou ensinar vocês a fazer a lua nova e a lua cheia no seu mapa astral, mesmo que você não entenda de astrologia, para você conseguir entender como que as coisas vão funcionando, né, e aprender um pouco sobre astrologia, sair dessa coisa de só coletivo, né, o mais forte da astrologia é a astrologia individual. Então vai lá e assiste o primeiro, faz seu mapa astral e assiste o da lua nova, porque o da lua nova em Aquário, eu não fiz como eu vou fazer todos, eu fiz muito especial explicando o que a gente vem vivendo desde 2018 na nossa vida pessoal, e o que a gente vai viver até mais ou menos 2022, fim de 2022. Então vale muito a pena assistir para pegar o contexto de tudo na sua vida pessoal, que é o mais legal. Então falando disso, né, eu comentei lá naquele vídeo a ênfase em Aquário que a gente teve nessa lua nova, que foi aí na quinta-feira, dia 11. Essa lua nova aconteceu com Sol e Lua, claro, uma lua nova em Aquário, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno, todos grudadinhos ali. Então, tudo isso eu expliquei no vídeo e na semana passada. Só que assim, esse Mercúrio que tá em Aquário, ele tá retrógrado. E ele fica até o dia 20. É do dia 20 pro dia 21 que o Mercúrio vai voltar a andar pra frente. Todo mundo aqui já sabe, vocês já cansaram de saber o que significa um Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado é um período que é excelente pra gente revisar e não pra gente criar coisas novas e tocar elas pra frente. Porque quando a gente faz uma coisa nova pra frente, não é, ai meu Deus, a minha vida acabou porque eu fiz um contrato no Mercúrio retrógrado. Não, é que às vezes você vai ter que revisar ele, tá? E faz parte da ordem natural que você iria ter que revisar aquilo de qualquer forma. Então não dá pra parar a vida também por causa disso, porque na verdade a gente não tem tanto controle quanto a gente acha, assim,
na vida, sabe? A ideia é a gente ir fluindo, sabe? Mas você tentar controlar a vida com a astrologia é uma cilada mesmo. É, na verdade, uma sincronicidade do universo. Então, o Mercúrio retrógrado favorece esse olhar para trás, revisar, pegar e limpar aquele armário, sabe? Tirar aquela papelada, pegar projetos que estão parados, aquele curso, o Manual 2021 que você comprou que você ainda não assistiu, vai lá assistir. Então, pensando em tudo isso, tem uma coisa bem, tem um nozinho aí pra gente tentar entender, tá? O fato é que quando o Mercúrio tá retrógrado, ele nesse momento no céu, ele tá exatamente entre Júpiter e Saturno, lá em cima, tá? Júpiter e Saturno são dois fatores antagônicos. Júpiter expande, Saturno contrai. Saturno é estrutura, Júpiter é otimismo. Os dois são maravilhosos quando equilibrados. O Júpiter em excesso, a gente acaba sendo muito otimista e não faz nada. Ah, vai dar tudo certo. Uhul! E não acaba não fazendo nada. Aí quando a gente fica bêbado no churrasco, fala que vai abrir uma empresa com o irmão ali, com o amigo ali e nunca faz nada. E o Saturno é o contrário, né? Ele é aquele pessimista demais, cara, não vai dar certo, eu tenho medo, eu não gosto, né? E quando ele tá positivo, é aquela capacidade da gente se estruturar. Então o Mercúrio retrógrado, ele andou pra trás e ele, pum, caiu no meio desses dois, cara. Então a gente, nesse momento no céu, a gente tá, por um lado, com um turbilhão de ideias, insights, informações caindo na gente. Eu não sei vocês, mas eu tô lendo tanto livro, eu tô lendo tanta coisa, eu tô adquirindo tanta informação nova, não só através dos livros, como da minha própria mente. Assim, como eu tô fazendo curso de astrologia, tá assim, tipo, tem uma enxurrada. E aí, por outro lado, o Saturno, ele pode, se você usar ele bem, pegar essas ideias e começar a estruturar elas. Você não vai lançar essas ideias no mundo agora, você está num processo de capturar a base de dados, sabe? Coletar informação disso daí. O mais legal, né, aí fica a dica, quem assistiu lá o vídeo da Lua Nova, vê em que casa do mapa astral você tem esse cantinho lá de Aquário, porque ali tem a informação central desse movimento, né? Porque não só tá afetando o teu intelecto, que é Mercúrio, mas o setor da vida onde isso tá acontecendo. Então ele tá sanduichado, tá? Ele é o recheinho nesse momento do sanduíche. Então ele tá flertando com esses dois. Flertando com esses dois que foram aqueles que se encontraram lá em 21 de dezembro e trouxeram pra gente o novo mundo, o novo futuro, que não é ideal, incrível, maravilhoso, como muita gente tá querendo acreditar. Ele é humano, tá? E o ser humano é um ser em constante evolução. Então, não brisem nessa ideia de era de Aquário, tudo vai ser incrível. A gente vai ver o melhor e o pior de Aquário e tudo bem, faz parte. Assim como a gente viu entre 2018 e 2020 o pior e o melhor de Capricórnio. Muito bem. Então, o fato dele estar no meio desses dois, que se encontraram em 21 de dezembro, ele tá assim, tá, legal. A gente tava numa realidade, agora a gente tá em outra. Como que isso me afeta? Como isso mexe na minha vida pessoal? Quais são as novas ideias que eu quero implementar? Tá, eu fiquei em lockdown, fiquei assim em 2020, tudo isso me aconteceu em 2020, eu não aguento mais, eu quero novas coisas, mas eu ainda não sei que coisas novas são essas as que eu quero. Como que eu vou trazer esse futuro pro meu presente? Vocês estão entendendo? Provavelmente nesse momento da vida de vocês, eu vou dizer por mim, eu cansei de 2020, da vibe, né? E fui para 2021, só que eu ainda não tô 100% nesse espaço. Então tem aquela coisa assim, tá, eu cansei dessa história desses políticos, dessa vibe, continuo lendo, me informando a respeito, mas chega, agora vou tocar minha vida, tentando melhorar o mundo através das minhas próprias ações. Ainda tô de olho, ainda tô, né, se precisar protestar, nós vai protestar, mas agora chega, né, agora eu quero ir pro futuro, certo? Então essa é a sensação que eu tenho na minha vida pessoal, chega, quero ir para o futuro. E que futuro é esse? Eu ainda não sei também, sabe? Então talvez vocês tenham essa sensação de tenho várias ideias, várias possibilidades, então a gente tá nesse momento e logo isso tudo começa a andar pra frente. Só que
Isso é tudo muito importante, tá? Essa história, ela vai começar a ficar ainda mais expansiva e mais fluida quando Mercúrio começar a andar para frente a partir do dia 20. Então é ali que a gente, opa, agora pera, não, realmente essa ideia é boa, essa daqui também. O Saturno me ajudou a ficar na checagem de realidade, né, os reality check da vida, e o Júpiter me ajudou a também ver com otimismo esses novos projetos que eu tenho, vai dar certo, eu tenho certeza. A partir do dia 20, quando ele começa a andar para frente, vocês conseguem bora pro mundo, né? E aí ele vai cada vez andar mais e vai se afastar de Saturno, que é o que limita e estrutura, que é excelente, e vai ficar de mão dada com Júpiter muito tempo. Até praticamente o 15 de março ali, ele tá de mão dada com Júpiter. Então, a sensação de otimismo e de possibilidades vai permear esse espaço. Tendo em vista que a gente tem uma lua em Virgem, logo logo, que eu vou falar para vocês, que vai ser fantástica. Eu tô assim, na esperança disso, porque vai conseguir arrumar o barraco pra gente viver o março na maior potência, porque uma vez que Mercúrio sair da retrogradação e começar a andar para frente, nós temos a possibilidade de todos os planetas vão estar diretos, então a gente vai ter a possibilidade de tocar a vida, sabe? Março, ai, belezinha. Vamos que vamos, tá? Então, assim, isso aqui é muito importante, tá? Muito. Hiperatividade mental. Eu falei, né, semana passada, pra mim a melhor coisa que eu fiz no universo foi deixar muito tempo o meu celular desligado, porque esse tempo livre, eu não sei pra vocês, o celular ele fica picando o meu tempo, né? Tô fazendo um negócio, de repente, não, peraí, eu tenho que ver um negócio. Alguém falou, e olha que meu celular fica sem volume. Esse tempo livre, eu tô conseguindo, né? Eu fiz até fica a dica, não sei quem gosta de fazer isso também. Como eu tava com muitas ideias, mas eu tava sem um objetivo, assim, do tipo, eu preciso sempre ter um objetivo. Se eu não tenho objetivo, eu não tenho muito porquê fazer as coisas, trabalhar, eu fico um pouco de preguiça. Então, se eu tenho um objetivo, e eu sou muito focada, tá? Visual, eu consigo trabalhar o meu dia a dia mais gostoso, né? Eu não gosto de viver a vida só vivendo, assim. Então, o que eu fiz? Eu fui na internet, peguei várias fotos, eu adoro fazer isso, peguei várias fotos do que eu quero. Né, peguei imagens das coisas que eu quero construir na minha vida nesse ano. Sempre tenho as metas, mas quando a gente põe em imagens, às vezes fica mais gostoso de visualizar. Aí só de fazer isso, imprimir e colar essas fotos, eu passo ali na frente desse muralzinho e eu falo, é verdade, né? Eu quero fazer isso aí. E viver no meu dia a dia, lógico, feliz também, mas tem esses objetivos em mente. Então é bem legal fazer isso também, eu recomendo e o momento é esse, tá? Muito bem, então essa é a primeira parte, a parte mais importante. Fora isso, a gente tem um encontro de Vênus e Marte por quadratura aqui em dia 19, tá? E isso tá ocorrendo a semana toda. Isso dá um pouco de tensão nos relacionamentos, encontros, flertes, briguinhas. É um aspecto mais sensual, sexual que vai estar um pouquinho ativar, pouquinho não, vai estar ativado essa semana. Então, mas assim, comparado às outras coisas que estão acontecendo, ele tá ali. Mas favorece ou desfavorece, dependendo do teu comportamento, né? Se você é aquela pessoa que gosta de buscar pelo em ovo, pode ser que ali você esteja fazendo isso. Usa isso pra flertar, né? Pra conhecer alguém, pra ativar a sexualidade, enfim, pra coisas positivas. Maravilha. E aí, o evento do ano, né? Deixei ele por último. O que é esse evento do ano, né? Saturno, quadratura, Urano. Ano passado, o que a gente teve? Saturno conjunção com Plutão, Júpiter conjunção com Plutão, Júpiter conjunção com Saturno. Ciclos gigantescos. Porque quando a gente tem uma conjunção na astrologia, quando Júpiter deu a mão para Saturno, quando Saturno deu a mão para Plutão e quando Júpiter deu a mão para Plutão, a gente zera, a gente dá um reset. A conjunção é um em cima do outro. Então, ali a gente zera um ciclo, começa um novo, tá? Então, por isso que foram aspectos muito importantes, que viraram ciclos de 20 anos, 30 e tralalá,
12, 14 anos, enfim. Então, tudo muito, muito importante. E lembra que virou aquele ciclo de 200 anos, de terra para ar, que eu tenho falado bastante? E eu não canso de comentar, né, como o simbolismo disso veio à tona. O George Floyd falando que não conseguia respirar, sem ar, sufocado pela terra, né, que é uma outra pessoa, o corpo de uma outra pessoa, que é uma coisa terrível. E também o fato do Covid ser um vírus que mexe muito no respiratório, deixando as pessoas sem ar, e o fato de que o Amazonas ficou sem ar, por exemplo, né, e não foi o único caso, tem outros países passando por essa mesma questão. Isso pra mim, assim, é tão simbólico de que a gente tá sem ar, a gente tá sem raciocínio, a gente tá sem intelecto, a gente tá sem ver a opinião dos outros. Ar, Gêmeos, Libra e Aquário são signos responsáveis por ver o ponto de vista do outro, tá? De analisar as ideias, de viver num mundo descolado das emoções, porque a racionalidade, ela é importante, a hiperracionalidade, ela atrapalha, tá? Então tudo que tá em equilíbrio tá bem. A gente tá muito sem raciocínio, sem capacidade de se distanciar e ver o ponto de vista do outro. Tipo, o geminiano faz isso muito bem, ele consegue sambar ali entre vários pontos de vista, tanto que ele usa isso ao favor dele, né? Quando ele dá aquela torcida nas informações. A gente vem vivendo, né? E isso a tendência é que passe um obscurantismo muito grande, né? Que é talvez a gente pode pensar nessa coisa de muita terra, de tentar ver as coisas muito preto ou branco, que é bem dos signos de terra negativo, né? Na vibe negativa, tipo, a terra voltou a virar plana, umas coisas assim meio loucas, assim, tipo, né? Aí, esse ar entrando com tanta força agora vai chamar a gente principalmente tudo em aquário, né? Pro moderno, inventivo, futuro. A gente vai ver avanços absurdos que a gente não consegue nem conceber ainda. Então nem adianta eu ficar aqui tentando achar o que vai acontecer, que a minha mente não vai tanto. Mas o aquário é futuro, é visionário, é ir pra frente, certo? Qual que é a coisa positiva do aquário? A capacidade de lutar pelo humanitário, por aquilo que é bom para todo mundo. Olha que interessante que a vacina, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é que tá sendo nos outros lugares, ela tá só sendo provida pelo SUS. Isso é incrível, porque não tem empresas comprando pra dar... Tudo bem que teve umas corta-fila que a gente, claro que ia ver umas coisas dessa, né? Mas assim... não pode ali aquele fazendeiro rico ali comprar vacina para ele, para a mulher dele, para os filhos dele, né? Então isso é o anti-leão, né? Porque leão, de novo, não é ruim ou bom, tá? É o arquétipo. O leão fala da realeza, de ser especial, certo? Ela é artista, ela é especial, ela não pega fila. E isso, lembra que eu tenho falado? Isso vai ficar fora de moda? Que é ostentação, tá fora de moda, ser influencer só pela ostentação, fora de moda. Por quê? Porque a gente tá com uma grande ênfase em aquário, e aquário faz oposição a leão. E eu tô dizendo tudo isso pra o quê? Pra explicar pra vocês o quê? Que essa grande ênfase em aquário vai chamar pro excesso também né? Então a gente tem o humanitarismo, a mente científica. Então, pensa, esse obscurantismo vai trazer uma necessidade gigantesca da gente se afirmar pela ciência, se afirmar pelo intelecto, de tentar, né, essa coisa de... a gente tá vendo muito essa desigualdade social e isso vai ser muito cobrado nesse período de aquário, porque a gente vai começar a ver esse coletivo, certo? Isso vai precisar vir à tona. E qual seria o dark side de aquário, né? Então a gente vai ver muito disso, que é o ser excêntrico demais, só pra provar que eu sou diferentão, sabe? Tipo assim, nada contra quem faz, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Tipo, então eu sou tão diferente, tão contra a sociedade que eu tenho um chifre, meu cabelo é ao contrário, sabe assim? Tipo, ele vai muito ao extremo, nada contra quem tem chifre, tá tudo bem. Ele vai assim, ele quer ir no extremo
do excêntrico só pra provar que ele é diferente. Aí é muito fácil testar o aquário que é assim, porque daí você, tipo, vai confrontando ele com isso e ele vai cada vez... Então, de repente, você consegue, se você manipular direitinho, fazer com que o aquário vire um extremo conservador se você é o oposto daquilo, sabe? Assim, é muito fácil enganar um aquariano nesse sentido, se você também tiver algo em aquário. Porque aquário é do contra. Então ele vai naquele do contra até o infinito, sabe? Então você quer que o aquário faça algo pra você, faz uma psicologia reversa ali que ele faz, tá? É bem isso, assim. Nunca pressione um aquariano, né? Nunca faça isso. Faz assim, eu nem ligo, aí ele vai lá e faz pra você, tranquilo. O aquário, por mais que ele seja humanitário, ele não é o signo mais compassivo. Tipo, coraçãozinho, fala assim, nossa, né, neném, vem aqui. Então a gente vai acabar vendo essa vibe. Eu expliquei no vídeo lá da Lua Nova que aquário é aquele cara o pessoal explicou lá no YouTube pra mim quem que é. É o tal de Thanos lá do filme, que eu não vi, enfim, tá? Procura na internet, mas que a solução dele pra resolver um problema lá era tipo, vamos matar metade da população. Isso é bem aquário no Dark Side, sabe? Tipo assim, é fácil resolver esse problema. Se o grande problema são os pobres, então a gente mata os pobres. Isso é aquário, gente. Isso é aquário, mal trabalhado. Aquário não é todo bonitinho. Aquário é essa resolução de problemas, às vezes sem uma compaixão, tá? Então não é assim, a pessoa tem uma coisa em aquário no mapa, então ela é uma Madre Teresa porque ela quer se doar a todo mundo. Sim, claro que também, mas se ela estiver no Dark Side, ela pode ter esse outro tipo de resolução de problemas, né? Sei lá, o nazismo também teve dessas, não é? As pessoas que têm defeito, né, genético, podem ser excluídas da sociedade, entende? Porque estão atrapalhando, entende? Esse tipo de raciocínio. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Dark Side, complexo de superioridade. O aquário, porque ele tem um intelecto muito aguçado, ele acha que ele é melhor. Né? Então, ele se fecha numa bolha de como eu sou inteligente, então pode aparecer muito disso também na sociedade. Que mais? E o individualismo, né? Que a gente tá vivendo claramente agora, porque a gente foi forçado a isso. Primeiro, Capricórnio fechou a gente na nossa casa, né? Porque o Saturno, ele é um planeta que como chama? O anel dele é de gelo. Então, por isso que o capricorniano é fechadão daquele jeito, aquário não é muito diferente. Então, primeiro a gente fecha a nossa vida com o lockdown, né, com essas coisas todas, e o aquário, então, vai forçar ainda mais a coisa da tecnologia, da gente tentar se conectar como um grupo, mas não num nível pessoal, toque, né? A gente vai continuar muito fechadinho na nossa própria bolha, com Saturno em aquário, não querendo tocar, não podendo tocar, porque tem vírus, porque tem isso, porque tem aquilo. Então isso vai permanecer ainda por bastante tempo. A gente vai ver consequências disso nas crianças no futuro, quando essa coisa toda, se Deus quiser, né, passe logo. Então, muito bem. Se a gente tem toda essa energia entrando, que vai ser vista tanto no seu melhor potencial, quanto no seu pior, a gente vai observar tudo isso, e a gente tava numa energia muito saturnina, muito capricorniana, de se fechar, de conservadorismo excessivo, em 2018 até 20, né? Xenofobia é muito coisa capricorniana. Tiffany falou que o Capricórnio é xenófobo. Não. O mal trabalhado do Capricórnio é aquele que não gosta do outro. E a gente viu isso dos dois lados. Eu não gosto da esquerda, eu não gosto da direita. Gente, a coisa é complexa, a gente não é assim. Nós somos seres humanos complexos, que tem várias camadas. Não dá pra gente julgar alguém só pelas crenças dessas pessoas, tá? Então, a gente tem que voltar a cooperar. A gente tem que olhar além dessas coisas. A gente tem que mudar o disco, tá? Então, a gente sai disso, tá? Desse conservadorismo excessivo que é Saturno. A quadratura para Urano, tudo que eu tô falando até agora é a quadratura de Saturno para Urano, tá, meus amores? Então, o velho Saturno, o tradicional, tem tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo, tá? E o novo, que é Urano, Aquário, tem tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo. E esses dois, a tradição e a necessidade de inovar, em 2021 e ainda afetando a gente em 2022, claro, começou em 2020 já isso daqui, estão em conflito, tá? Então, o velho quer permanecer velho. Então, por exemplo, Mianmar. Foi lá o outro e invadiu, falou, eu sou o dono daqui, né? Que é o militar lá.
deu o golpe. Então isso é o quê? É o Saturno falando, não, esse negócio de pensar muito pra frente aí, não, a gente vai voltar. Só que vai ter o quê? Protesto, que é Urano. Ah, não, a gente não aguenta mais viver nessa época onde a gente tinha esse Capricórnio atuando. Então vai ter o quê? Conflito. A gente vai ver muito isso. Quebradeira, rebeldia, protesto, conflito, briga desses opostos. Essas polaridades, elas não vão diminuir, elas podem, não diria aumentar, porque do jeito que já tá insuportável, né? Acho que é difícil aumentar, mas eu acho, assim, as mídias sociais uma coisa insuportável, como as pessoas brigam o tempo todo, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Eu acho isso uma perda de tempo, né? Então, ver o quanto da energia de vocês não vai para essas brigas de internet, porque a internet dá isso pra pessoa, dá um anonimato, eu posso falar o que eu quiser, a gente vê o pior, melhor e o pior das pessoas ali. Então, esse conflito fica exato dia 17 de fevereiro, tá? Então a gente já tá nele completamente, principalmente porque em janeiro, Marte jogou o fósforo em janeiro e a gente continua vendo o prédio queimando aqui até o fim de fevereiro, tá? Então a quadratura de Saturno-Urano, que são esses conflitos, fica forte janeiro e fevereiro, voltará junho e julho e voltará novembro e dezembro, tá? Então a gente tem o primeiro toque mais forte agora, que é a geração de conflito. Daí, o segundo toque, que é pela retrogradação, traz a reflexão sobre tudo que a gente viveu. E dezembro vem a resolução de tudo isso. Em 2022 a gente vai continuar vendo isso, mas em nenhum momento eles vão ficar perfeitamente exatos, mas eles vão chegar muito perto, por volta de outubro, novembro, se eu não me engano, de 2022, que deve ser bem quando a gente vai ter as eleições aqui no Brasil, que, enfim, não vamos nem usar essa energia nesse momento. E em 2023 passa. E em 2023 a gente tem vários aspectos favorecidos, maravilhosos, que é quando eu imagino que a economia, que as coisas podem voltar ao normal. Normal não, né? Nem sei se existe normal, mas eu digo voltar a estar mais tranquilas, porque o céu vai estar mais tranquilo, isso quer dizer que aqui embaixo também vai estar mais tranquilo, tá? 2022 não vai ser tão forte quanto 21, e 2021 não é tão forte nem perto, nem em comparação com 2020. Então, outras duas coisas que vale a pena comentar aqui é Plutão entra em Aquário em 2023. Aí sim os aliens descem, viu? Se eu pudesse apostar fichinha quando que os aliens vão vir, eu diria 2023. E a outra coisa era que eu esqueci, claro. A Lua em Peixes me levou e não era tão importante assim, senão eu estaria lembrando, tá? Então, desse contexto gigantesco, porque é importante, esse conflito aqui vai operar o ano todo, então vamos ter que ter paciência. No nível individual, quem manja de mapa astral, que essa é a parte mais importante, né? Ver como isso afetaria o teu mapa individual. 6 a 10 graus dos fixos, Touro, Escorpião, Leão, Aquário. Se você tem pontos, planetas, a treta vai acontecer ali, principalmente ali dos 6 ao 15 durante o ano todo. Lá no manual eu ensino a fazer tudo isso, tá? É isso, meus amores. Outro longa-metragem, também em março vou tirar folga praticamente, né, de tanto aspecto astrológico. Seguimos com fé, seguimos com mais energia, seguimos com outra vibração, pelo menos eu já estou sentindo isso. Comenta se você ficou até aqui e comenta se você já está sentindo a energia mudando. Isso não quer dizer que tudo vai ser flores, mas a gente precisa seguir nessa nova direção. Tá bom, meus lindos? Uma ótima semana para vocês e até o próximo Clima Astrológico. Até lá!